Fala aí, beleza? Seja bem-vindo aqui a mais uma aula em nosso canal. E hoje eu vou falar um pouco da Revolução Russa, essa revolução que se deu início em 1917. Bueno, lá no ano de 1917, em meio às derrotas sofridas durante a Primeira Guerra Mundial, a Rússia passou por uma grande revolução política, social e econômica. Os líderes desse movimento iniciaram uma nova experiência, a construção do primeiro regime socialista. No início do século XX, a Rússia era um enorme país com muitas desigualdades sociais. A maior parte da população morava no campo, os trabalhadores rurais pagavam pesados impostos, porém recebiam baixos salários e cumpriam longas jornadas de trabalho. Nas áreas urbanas, a situação não era muito diferente. Os trabalhadores das fábricas da cidade de Moscou e São Petersburgo, que eram as maiores cidades aí da Rússia, sofriam com as péssimas condições de trabalho e baixa remuneração. Esses operários estavam proibidos de organizar greves e se sindicalizar. Apesar de ter dado início ao seu processo de industrialização, a economia ainda possuía características feudais e a monarquia era absolutista. Diferentes grupos sociais questionavam o poder centralizado do czar e o atraso econômico russo. Burgueses e representantes do povo tinham a intenção de criar um novo governo segundo seus interesses e a necessidade. Com isso, foi se fomentando aí uma crise militar e uma insatisfação popular. Somava-se a esses fatores, como eu já disse, uma crise militar. Entre 1904 e 1905, a Rússia se envolveu em um conflito com o Japão e foi derrotada. O exército russo estava desacreditado e enfraquecido às vésperas da Primeira Guerra Mundial. O esforço de guerra causava desorganização da produção e desabastecimento. A necessidade de pagar dívidas contraídas durante a guerra aumentou as tensões. Essa insatisfação fez com que alguns grupos sociais organizassem partidos políticos. O Partido Social Democrata Russo, por exemplo, acabou se endividando com grupos que foram fundamentais para o processo revolucionário, os bolcheviques e os mencheviques. Foram também organizados sovietes, que eram os conselhos de representantes dos trabalhadores, dos camponeses e dos soldados. Em 1905, os trabalhadores de São Petersburgo e suas famílias realizaram uma marcha pacífica em direção ao Palácio Real, onde pretendiam entregar um conjunto de reivindicações ao czar Nicolau II. Os manifestantes foram recebidos a tiros pelo exército real. Esse massacre ficou conhecido como Domingo Sangrento e desencadeou uma sequência de greves e rebeliões em várias regiões do país. Diante das pressões, o czar promulgou uma constituição e convocou eleições para a Duma, parlamento russo. Essas medidas acalmaram a população e deram fôlego ao regime czarista. A entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial piorou a crise. Os grupos políticos intensificavam a divulgação de suas ideias. Os mencheviques pretendiam organizar uma aliança entre os trabalhadores e a burguesia e propunham melhorias sociais de maneira lenta e pacífica. Já os bolcheviques defendiam a união dos operários e camponeses em prol de uma revolução comunista. Teve uma revolução dentro da revolução, especialmente especial, chamada a Revolução de Fevereiro. As sucessivas derrotas na guerra, a crise de abastecimento e o aumento descontrolado dos preços provocavam uma onda de greves e rebeliões de civis e de soldados. Em fevereiro de 1917, o czar já não tinha o controle da nação e perdera o apoio do exército. Diante dessa situação, Nicolau II renunciou e formou então um governo provisório liderado pelo príncipe Lvov. Porém, a Duma, de orientação liberal, disputava o poder com os sovietes que visavam a reformas sociais mais profundas. Em poucos meses, Lvov foi derrubado por Kerensky, um político moderado que contava com o apoio dos mencheviques. As medidas tomadas pela Duma e por Kerensky, no entanto, não foram suficientes para resolver o caos social e econômico da época. Era necessária uma reforma agrária e também a retirada definitiva da Rússia da Primeira Guerra. A Duma, porém, defendia os interesses dos capitalistas que mantinham o país na guerra. A revolução dentro da Revolução Russa, sim, revolução dentro da Revolução, foi a Revolução de Outubro. Devido à insatisfação com o governo de Kerensky, os bolcheviques ganharam força nos sovietes. Lenin
o líder dos bolcheviques, resumiu os interesses populares no seguinte lema: paz, terra e pão. Os trabalhadores e camponeses russos desejavam que a Rússia se retirasse da Primeira Guerra, que uma reforma agrária acabasse com a exploração dos camponeses e, finalmente, que a produção econômica do país fosse organizada para acabar com a fome do povo. O bolchevique Leon Trotsky formou um exército de sovietes chamado Exército Vermelho. Em outubro de 1917, os bolcheviques ocuparam pontos estratégicos de Petrogrado, antiga São Petersburgo, e derrubaram o governo. Iniciava-se na Rússia o regime socialista liderado por Lenin. Bom, as primeiras medidas do novo governo deixaram claro o seu rompimento com o capitalismo. As fábricas, bancos e estabelecimentos comerciais foram nacionalizados. Os operários tornaram-se responsáveis pela gestão das fábricas. A Rússia deixou definitivamente a guerra. Milhares de camponeses foram beneficiados com a redistribuição das terras. Houve aí, então, uma guerra civil entre 1918 e 1921. Os defensores do capitalismo e os opositores do bolchevismo se sentiram prejudicados com as novas medidas e formaram um novo exército chamado Exército Branco, com apoio de nações capitalistas como Estados Unidos, França e Inglaterra. Este novo exército pretendia derrubar o regime socialista. Os dois exércitos entraram em conflito. Durante esse período de guerra civil, Lenin organizou esforços na agricultura e na indústria para abastecer o Exército Vermelho e as cidades. Essa economia voltada para o conflito ficou conhecida como comunismo de guerra. Neste esforço de guerra, os trabalhadores perderam a autonomia que haviam conquistado. Em 1921, o Exército Vermelho conseguiu expulsar definitivamente o Exército Branco do território, porém, o país ficou devastado e a economia destruída e milhões de pessoas morreram. Com o objetivo de reorganizar a produção e a economia, Lenin criou a Nova Política Econômica, conhecida também como NEP. Segundo este plano, o Estado mantinha o controle das grandes empresas e também dos bancos, assim como dos transportes, comércios atacadistas. Mas era permitida a formação de pequenas empresas e um livre comércio. Dessa forma, a Rússia pôde retomar a sua produção agrícola, industrial e formar cooperativas nacionais para o abastecimento do território. Em 1924, enquanto o NEP estava em andamento, Lenin faleceu, vitimado por uma grave doença. Sua morte desencadeou uma disputa pelo poder entre os dois líderes, Trotsky, líder do Exército Vermelho, e Joseph Stalin, secretário-geral do Partido Comunista. Os dois líderes discordavam em relação ao rumo político que o país deveria tomar. Trotsky acreditava que a revolução deveria ser difundida para outros países. Stalin pensava o oposto, que o socialismo deveria ser consolidado primeiro na União Soviética e depois se expandir. A disputa interna foi vencida por Stalin, que assumiu a liderança da União Soviética. Em 1929, Trotsky foi expulso do país, exilando-se no México, onde foi assassinado em 1940. Seus aliados na União Soviética tiveram o mesmo destino. A política centralista de Stalin eliminou o poder dos sovietes, e assim, desse modo, os ideais revolucionários socialistas foram desvirtuados. Em 1922 foi criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era uma federação de 7 repúblicas que antes formavam o Império Russo. E durante a história da União Soviética, algumas repúblicas foram divididas e outras foram criadas. Em 1956, ano em que ocorreu a última alteração, a federação contava com 15 repúblicas. Bom, o que você achou dessa aula? Deixe aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu joinha e até a próxima.